eu sou Gabriela Vieira e este é o MIP em Dia, o seu podcast sobre manejo integrado de pragas, atual e objetivo, como ele deve ser. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do MIP em Dia, este que é o nosso 11º episódio. E hoje nós vamos falar sobre o Programa Nacional de Bioinsumos. Acredito que vocês já devam ter ouvido falar, afinal de contas é um tema bastante recorrente e o programa em si é recente, né? Foi lançado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, instituído através do Decreto 10.375 de 26 de maio de 2020. Então nós vamos fazer aí 3 anos, né, do lançamento da instituição deste decreto. E, de certa forma, ele veio para explorar o potencial do Brasil em termos de biodiversidade e também reduzir a dependência que a gente tem de insumos sintéticos, não só do mercado nacional, mas do mercado internacional. O grande objetivo, né, do Programa Nacional de Bioinsumos é ampliar e fortalecer a utilização de bioinsumos para a promoção do desenvolvimento sustentável da agropecuária brasileira. Então foi um programa bem interessante e nós vamos aqui ao longo deste episódio discutir alguns pontos, não todos porque tem bastante coisa, né? Mas vou deixar para vocês nas indicações desse episódio o site onde vocês podem coletar mais informações para entenderem mais a fundo sobre o Programa Nacional de Bioinsumos. Para constituir o programa, né, e contribuir também com a base conceitual do tema de bioinsumos no Brasil, durante a construção deste programa foram realizadas várias discussões com diferentes atores do setor, tanto produtivo, empresarial, órgãos do governo e diversas instituições. E aí, deste amplo processo de consultas e discussões, foram identificadas algumas coisas importantes em relação a conceitos que, por vezes, são conhecidos, são muito utilizados, mas não estavam muito bem definidos, não contemplavam, às vezes, as especificidades relativas aos bioinsumos. Então, foram identificadas lacunas nesses conceitos e chegou-se à conclusão de que seria importante, antes de tudo, trazer o real significado de alguns destes pontos. Então, tem vários conceitos que foram definidos no Programa Nacional de Bioinsumos, né? Eu vou falar aqui PNB, a sigla, né, para abreviar. Então, foram vários conceitos que foram sugeridos. E também a contemplação, dentro do PNB, a contemplação de outros conceitos que já eram utilizados. Mas eu vou ler aqui para vocês o conceito que o programa traz de bioinsumo, que eu acho que é o grande core em termos de definições. A gente ainda tinha algumas discussões, algumas dúvidas em relação ao que realmente poderia ou era considerado bioinsumo, e o programa trouxe uma definição bem clara. Então, abre aspas. O produto, o processo ou a tecnologia de origem vegetal, animal ou microbiana destinado ao uso na produção, no armazenamento e no beneficiamento de produtos agropecuários, nos sistemas de produção aquáticos ou de florestas plantadas, que interfiram positivamente no crescimento, no desenvolvimento e no mecanismo de respostas de animais, de plantas, de micro-organismos e de substâncias derivadas e que interajam com os produtos e os processos físico-químicos e biológicos. Fecha aspas. Então, essa definição, vejam, que é um tanto quanto complexa, né? É bem completa e traz para a gente o que é bioinsumo. Então, a partir daqui, fica mais fácil de entendermos e encaixarmos realmente as peças, né, dentro do quebra-cabeças, que eu falo bastante aqui para vocês, entendendo de fato o que é bioinsumos. O programa, ele vem estruturado em ações. E então, as ações estratégicas que eles nos trazem, elas estão apoiadas em investimentos na ciência, tecnologia, crédito, capacitação, implementação de biofábricas, no incentivo do desenvolvimento como um todo e também incentivando a criação de programas estaduais de bioinsumos. Cabe aqui dizer que alguns estados
são mais avançados do que outros, mas, salvo engano, Goiás foi o estado pioneiro aí na criação de uma lei dentro de um programa nacional de bioinsumos estadual. Lembrando aqui que nós estamos falando sobre um programa nacional. E aí a gestão estratégica do programa, ela foi apresentada a nós, ao público, sendo dividida em 3 partes. A primeira, os objetivos estratégicos, depois os eixos temáticos, para serem trabalhados, e por último, as ações estruturantes. Nós vamos passar aqui rapidamente por esses tópicos para vocês entenderem de fato o que contempla o programa. Então vamos lá. Os objetivos estratégicos são 7 objetivos, sendo eles propor um marco regulatório, isso é bastante importante, que incentiva a produção e o uso de bioinsumos, lembrando lá daquela definição que a gente ouviu de bioinsumos. Mais um dos objetivos estratégicos: fomentar a ciência, a tecnologia e a inovação para a disponibilização de novas tecnologias, produtos, processos, serviços, conhecimentos e informações para o segmento de bioinsumos. Terceiro objetivo estratégico: articular instrumentos de crédito e fomento voltados ao desenvolvimento, produção e uso dos bioinsumos. Quarto, estimular a geração e a disseminação de conhecimento e informações qualificadas sobre o desenvolvimento, produção e uso de bioinsumos. Estimular a capacitação e a formação de competência técnica em boas práticas de produção, uso e aplicação de bioinsumos. Isso é algo muito importante, a gente vê ainda que o mercado está começando e carece de mão de obra especializada mesmo, de profissionais competentes para atuarem na disseminação do conhecimento e da utilização desses bioinsumos. O sexto objetivo estratégico é incentivar a implementação de biofábricas voltadas à produção de bioinsumos e, por último, promover a construção de políticas, programas e planos nos estados e municípios voltados à promoção do uso de bioinsumos. Então, esses são os objetivos estratégicos, são macro, envolvem muitas ações, muitas coisas, e alguns deles a gente vê que já estão caminhando, através de algumas ações. Depois dos objetivos estratégicos, nós temos os eixos temáticos, e eles foram divididos em 3 grandes grupos: o eixo da produção vegetal, o eixo da produção animal e o de pós-colheita e processamento. Dentro da produção vegetal, nós temos contemplados o controle de pragas e doenças, a fertilidade do solo, nutrição de plantas e estresses abióticos e o manejo de espécies vegetais. Dentro da produção animal, nós temos a saúde animal, a alimentação animal, a produção aquícola e o manejo de animais. E dentro do eixo da pós-colheita e processamento, nós temos a pós-colheita de produtos de origem vegetal e o processamento de produtos de origem animal e vegetal. Então, estes são os eixos temáticos. E por último, dentro dessa gestão estratégica do Programa Nacional, nós temos as ações estruturantes. Então, gestão estratégica do Programa Nacional, Conselho Estratégico do Programa Nacional, Marco Legal, Estado da Arte dos Bioinsumos no Brasil, biofábricas em todo o país, Catálogo Nacional de Bioinsumos, fomento e crédito para bioinsumos, inserção no mercado, Observatório Nacional de Bioinsumos, manuais de boas práticas de produção e uso de bioinsumos, capacitação de agentes de assistência técnica e extensão rural, bioinsumos em consonância com a Política Nacional dos Resíduos Sólidos e, por último, o monitoramento e a avaliação dos impactos do Programa Nacional de Bioinsumos. Então, mais uma vez, trazendo aí uma visão geral da gestão estratégica, na verdade, onde vocês podem ver que tem bastante coisa, algumas das quais já foram iniciadas, outras a gente ainda espera que aconteça. Algo interessante que o programa de bioinsumos traz de informação, voltando um pouco também na questão dos conceitos, eles definem biofábricas de bioinsumo. A definição é a seguinte: as biofábricas são estruturas de produção de bioinsumos conforme normas adequadas a serem fomentadas nas diferentes regiões do país, estimulando as inovações no agro, abrangendo os aspectos da bioeconomia e envolvendo cooperativas, pequenos e médios agricultores e produtores, startups e empresas de médio porte.
E aí, o que é legal, eles mostram no site do programa um mapa. A última atualização que consta, né, ali no site é de 2021, então muito provavelmente tenham algumas coisas diferentes, mas eles nos trazem 2 mapas, um mostrando as biofábricas de produção de agente de controle no Brasil, e a gente consegue enxergar realmente uma concentração dessas biofábricas no estado de São Paulo, ali um pouco também no sul de Minas, mas a concentração maior é no estado de São Paulo. E um mapa com as biofábricas de inoculantes. Então é bem legal, bem interessante para quem é da área ou para quem tem curiosidade em verificar. Fica o convite aqui para vocês entrarem lá no site e darem uma olhadinha neste ponto. E passando aqui para mais uma das ações do Programa Nacional, eles têm, eu já citei, né, tá dentro inclusive das ações estruturantes, que é a consolidação de um catálogo nacional de insumos biológicos geral. E isso para facilitar o acesso, né, à base de informações, agilizar também, ser mais rápido e de uma forma gratuita. Esse catálogo, ele vai contemplar todos os bioinsumos, né? A ideia é de que ele contemple todos os bioinsumos disponíveis e que ele faça uma conexão entre oferta e a demanda do setor produtivo, até para assim apoiar, né, tanto os fornecedores quanto os compradores. Mas ele foi lançado numa primeira versão, num formato de aplicativo e está disponível para download, né, em todos os sistemas aí de celulares. E é bem interessante, é bem legal, ele traz informações sobre inoculantes e os produtos para controle de pragas e doenças. Eu não sei quando foi a última atualização desse aplicativo, mas vale a pena baixar e conhecer as informações que ele traz. Uma outra ação, essa um pouco mais recente, foi a criação da Rede de Inovação em Bioinsumos do PNB. Essa rede foi instituída por uma portaria do MAPA, número 530, de 14 de dezembro de 2022. E a rede de inovação é um instrumento para proporcionar a interação entre entidades e órgãos públicos e privados, com vista ao uso de micro-organismos no desenvolvimento de solução para a produção agropecuária e para facilitar a conservação, em especial o uso da biodiversidade, né, nos diversos biomas brasileiros, considerando aí uma forma sustentável. Esta rede também tem como objetivo facilitar a comunicação entre organizações, pessoas físicas, pessoas jurídicas, que de certa forma interagem aí dentro desse assunto de bioinsumos. A ideia é que haja um sítio eletrônico constituído por diferentes módulos dentro dos temas e que as ações envolvam, né, as coleções, por exemplo, de micro-organismos, inovação aberta, laboratórios de multiusuários e outros temas, outras ações dentro de bioinsumos como um todo. Para resumir, e na verdade para trazer aqui os benefícios do Programa Nacional de Bioinsumos, já partindo para o final do nosso episódio, eu vou listar alguns que eles trazem nas documentações do estabelecimento do programa. Fortalecimento da soberania nacional na área de insumos agrícolas, pecuários e aquícolas, promoção do desenvolvimento de produtos menos impactantes à saúde humana, animal e ambiental, disponibilização de processos e tecnologias para reaproveitamento de subprodutos de agroindústrias, entre outros, redução dos custos de produção através do desenvolvimento de novos produtos e tecnologias adaptadas aos diferentes sistemas produtivos, aproximação entre os locais de produção e de consumo, fornecimento de produtos, processos e tecnologias sustentáveis para a agricultura orgânica e convencional, adequação dos processos normativos do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento para facilitar a obtenção de registros de bioinsumos, promoção de instrumentos de financiamento e crédito rural para custeio e investimento para o desenvolvimento de bioinsumos, capacitação em boas práticas de produção, incentivo do uso de produtos orgânicos e, por fim, promoção da instalação e expansão de biofábricas em todas as regiões do país. Então, esse foi um aspecto geral que eu trouxe para vocês do Programa Nacional de Bioinsumos. Tem muitas outras coisas, outras ações, outras definições, conceitos. Vale a pena ler, entender, se inteirar desse assunto que está cada dia mais dinâmico e muita coisa ainda vai acontecer, né? E eu vou deixar aqui para vocês o site, o link para baixar o aplicativo também,
para que vocês tenham acesso facilitado aí a essas informações. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio e até a semana que vem. Você ouviu o MIP em Dia. Este episódio foi editado por De Rosa Edições.